Olá, olá, bom dia, um ótimo dia, que Deus abençoe e vamos continuar. Vamos seguir firme com os nossos devocionais, pois vamos crescer juntos e vamos crescer mediante a palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Como de costume, você já sabe, pega a sua Bíblia e vamos lá meditar no que Deus tem para nós hoje, nesta manhã. Gálatas capítulo 6, versos 2 e 3. Vou repetir. Gálatas capítulo 6, versos 2 e 3. Vamos lá. Hoje a palavra nos diz isso. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Vamos ler de novo? Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, deste modo, à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Sentiu aí? A família é o coração da sociedade. Por isso, é impossível ver crescimento na família e, consequentemente, no reino de Deus, se não atentarmos para o cuidado de uns com os outros. Quando nós falamos de cuidado, nós estamos falando de fofoca. Eu não estou falando de você investigar a vida do seu irmão, mas que você possa ter um cuidado um com os outros. O que é esse cuidado? É você saber se a pessoa está bem. E se ela está bem, amém. Mas se ela não está bem, o que nós podemos fazer? O que eu posso, se essa pessoa está precisando de ajuda, uma ajuda às vezes para sentar para conversar ou para simplesmente dialogar. Às vezes as pessoas elas chegam a nós não para pedir dinheiro, pedir alguma coisa tão somente. Às vezes elas querem simplesmente conversar, expor para fora aquilo que elas têm pensado, aquilo que elas têm que tem deixado elas tristes ou até as incomodam. E como isso nós trazemos para dentro da família? Com os filhos. Na maioria das vezes os nossos filhos eles querem ser ouvidos. Eles querem ter um lugar de fala. E às vezes esse lugar de fala não é dado dentro do lar, mas é dado fora de casa, na rua, na escola, na faculdade, no trabalho. Porque sempre vai ter alguém para ouvir. Mas por que isso não acontece dentro de casa? Porque às vezes nós estamos tão correndo com o dia a dia e com as coisas e nos importamos mais com as coisas do que com pessoas. E é por isso que às vezes não tem lugar de fala ou não é ouvido. A igreja, como organismo vivo que gera vidas espirituais, precisa cuidar dos seus membros. Olha que descrição maravilhosa. Somos membros uns dos outros. Nós cuidamos uns dos outros. Não há distinção no corpo de Cristo, ou seja, o membro que está acima não é melhor do que aquele que está abaixo. Então, se eu estou bem, não significa que eu sou melhor do que o irmão que não está bem. Na verdade, eu tenho que tentar ajudá-lo. Como já disse, não investigando ou querendo saber o que está acontecendo, mas dar o meu ombro para que ele possa chorar. Ceder os meus ouvidos para o que ele tem para falar. Dedicar ou até mesmo abrir um pouco do meu tempo com ele. Investir o meu tempo com ele. E na maioria das vezes eu quero o tempo para mim. Eu quero que algo aconteça para mim primeiro. E às vezes eu não me preocupo com aquele que está precisando. Você quer um exemplo muito melhor do que isso? Muito melhor do que o de um homem ou de uma pessoa que você conhece? Jesus. Ele se pôs no meu e no seu lugar. Ele veio
para fazer aquilo que eu e você não poderíamos fazer. Ele nos ensinou que família é base de tudo a partir do momento que um cuida do outro. Se isso não acontece, não tem como sermos família, não tem como sermos pessoas que se diz cuidar de outras, porque se eu não me importo em cuidar daquele que precisa, o que eu estou fazendo? Todos são importantes, cada um na sua área de atuação. Cada um tem uma área específica, uma área que também é vencedor, que se dá muito bem, mas também tem áreas, uma área que não vai muito bem. E que nós possamos ter essa empatia, que possamos ter esse cuidado, porque família é base de tudo. Se a família vai bem, tudo vai bem. Se a família está ok, tudo vai bem. Não é que é uma regra, mas é um princípio. Se eu empresto o meu ouvido para o irmão, se eu empresto o meu ombro para o irmão, se eu invisto o meu tempo com o meu irmão também, eu estou sendo e fazendo a família ser base de tudo. Se eu faço isso dentro de casa, eu vou fazer isso na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, no colégio, aonde eu estiver. Agora, se eu não tenho essa base dentro da minha casa, dificilmente eu vou poder fazer isso em outro lugar. Amém? Fica a dica. Vamos orar? Pai, que o Senhor possa gerar em nós o cuidado para com os nossos irmãos. Que não possamos simplesmente pensar naquilo que é bom para nós, mas que possamos também ter empatia com aqueles que precisam, com aqueles que precisam de um ombro para chorar, com aqueles que precisam de um ouvido para ter uma voz, para que possa ter um poder de fala, para que possa expressar aquilo que está sentindo. Que o Senhor possa gerar em nós, Senhor, algo em nossas vidas para que possamos cuidar daqueles que verdadeiramente precisam. Que nós possamos ter o Teu amor, que nós possamos nos achegar a Ti de uma maneira a qual nós possamos ser parecidos cada vez mais com o Senhor. Porque o Senhor nos amou de uma maneira tão grande e cuidou de nós de uma maneira tão grande que chegou até o ponto de ir à cruz do Calvário para morrer no nosso lugar, para que também nossos pecados possam ser perdoados em Teu nome. Senhor, que a família possa ser guardada no Teu poder, que a família possa ser a base de tudo, e que nós possamos começar a fazer isso dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com a esposa, com o marido, com a parentela, que nós verdadeiramente possamos ser o exemplo, a referência, que a família é o projeto de Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje foi estendido, né? Mas que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que amanhã não perca o nosso devocional. Amém? Então, curte aí, dá aquele like abençoado, né? Se inscreve no canal, compartilha, e amanhã nós estamos aqui de volta, querendo Deus, em nome de Jesus.